Muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Estamos comemorando 200 mil views no vídeo da Melaleuca, que foi nossa videoaula 10, que foi o vídeo anterior, que você já deve ter assistido. Então, nessa comemoração, por todo esse interesse, pensei em fazer um vídeo aula mais completo. Uma aula completa sobre Melaleuca, contando toda a origem da Melaleuca, o apelido Tea Tree, né, e a origem australiana dela. Então vamos lá. Melaleuca alternifolia é uma árvore da família das mirtáceas. É uma árvore prima do eucalipto e ela vem da Austrália. A melaleuca, ela é lendária. Por quê? Porque ela já era utilizada pelos aborígenes australianos. E houve um congresso sobre melaleuca no ano de 1995 e o presidente desse congresso, lá na Austrália, ele iniciou, para falar sobre o óleo essencial de melaleuca, a sua palestra contando a história, a lenda da melaleuca. Então, a lenda, ela conta que existia uma princesa conectada aos entes da natureza, a princesa Eelamani, do povo Bundjalung. Ela teve que fazer uma viagem pela Austrália, do norte para o sul. E com essa empreitada, ela ficou muito preocupada, porque ela teria que deixar o amor dela, a família dela, a tribo dela e esse reinado. Então, diz a lenda que ela se comunicou com a deusa da terra e pediu ajuda na jornada. E a deusa da terra deu para ela algumas sementes, para que ela, quando fosse andando, colocasse as sementes no solo e as sementes poderiam brotar e ela saberia o caminho. Então ela foi seguindo a jornada dela. E quando ela precisou voltar, as árvores já tinham crescido. A melaleuca é uma árvore que cresce rápido. E quando ela cresce, a casca dela se solta, igual do eucalipto, ela forma uma espécie de papel em torno dela. Então até mesmo à noite, num caminho escuro, sob uma luz de luar, também diz a lenda que ela encontrou o caminho de volta, porque as árvores formaram esse caminho e era possível ver também o brilho delas na luz do luar. É uma história muito bacana que foi contada nesse congresso internacional. Eu acho que nós todos, a gente sente bem profundamente dentro da gente que houveram épocas que os seres humanos estavam mais conectados com a natureza. Eu vejo que hoje também as pessoas se interessam muito pelas coisas naturais, mas como se tivessem perdido alguma coisa. E buscam isso para se reconectar, para usar para a sua saúde. Então traz muita felicidade. Então eu gosto muito dessa história lendária da melaleuca. E a melaleuca, ela chegou para nós no Oriente através do conhecido Captain Cook. Como é que foi essa história? A melaleuca está aqui, né, na Austrália. E aqui nós temos o Oceano Pacífico imenso. O Capitão Cook, ele fazia a rota do sul do Pacífico, dando em torno nas Américas, e vinha mapeando isso, a costa do Japão, até chegar na Austrália. Como o Oceano Pacífico é muito grande, imenso, quando ele chegou na Austrália, a tripulação dele estava doente. Estavam meses no mar, doente, estavam sofrendo diversos males. Quando eles chegaram na Austrália, então os aborígenes ajudaram eles a recuperar a saúde. E eles iam se banhar numa lagoa sagrada. Então essa lagoa sagrada, caíam as folhas da melaleuca, né, que cobriam ali praticamente a lagoa, porque a melaleuca é uma planta que vem do pântano. E nesse processo de decomposição e de fermentação ali do material orgânico, eu acredito que o óleo essencial tenha se liberado impregnado na água. E os aborígenes também faziam chá da folha, então não existia chá de árvore. E nesse conjunto, com a tripulação tendo se recuperado, tendo tomado os banhos, o Capitão Cook tendo bebido o chá da árvore também, então ele levou de volta esse conhecimento para a coroa britânica, porque ele fazia o mapa do Oceano Pacífico, ele era um cartógrafo. Então quando ele voltou, ele trouxe o conhecimento dessa árvore de chá, o Tea Tree. Por isso que melaleuca acabou sendo chamada de Tea Tree.
foi apelidado pelo Capitão Cook, né, que foi muito interessante. Uma outra coisa muito importante, e talvez o personagem mundial mais importante sobre óleo de melaleuca, foi uma pessoa que viveu de 1890 até 1980. O nome dele é Sir Arthur Penfold, né? Esse senhor Arthur Penfold, ele era um químico que foi responsável por ser curador do Museu de Sydney, o Museu de Tecnologia de Sydney. Então, uma das missões dele, nas questões tecnológicas, foi mapear as plantas produtoras de óleos voláteis na costa da Austrália. Então, esse personagem, Arthur Penfold, ele foi um dos homens que trouxeram conhecimento sobre o óleo de eucalipto, sobre o óleo de melaleuca, sobre plantas aromáticas que hoje a gente usa em construção, usa em medicina. Então, o que se faz com óleo de eucalipto? A gente tem hoje diversos tipos de material de construção, madeira, nós temos as folhas do eucalipto, nós temos hoje remédios, né? Como o Vic Vaporub, os próprios óleos essenciais, desinfetantes. Então, isso tudo foi descoberto. Inclusive, ele realizou estudos e publicou em 1925, toda uma atividade bactericida, microbicida do óleo de melaleuca. Só que essa publicação, que foi feita na Austrália, ela foi contemporânea à descoberta da penicilina. E a penicilina, em 1927, ela trouxe o conhecimento sobre os antibióticos, né? Então, o que acabou acontecendo foi que a descoberta da penicilina, ela ofuscou a descoberta da melaleuca. E a melaleuca, o tea tree, que é tão famoso, um dos óleos mais conhecidos no mundo, ele ficou muito mais restrito ao Oriente, à Austrália, e ele chega de volta ao Ocidente mais ou menos na década dos anos de 80, 85. E a Austrália é o país produtor da melaleuca, é um óleo de lá, típico de lá. Tem várias espécies de óleo de melaleuca. Então, essas pesquisas, elas são bem interessantes, né? E para nós aqui no Brasil, vale a pena saber que a melaleuca é da família das mirtáceas, ou seja, mirtáceas, plantas como eucalipto, a própria melaleuca, mas outras que são conhecidas, por exemplo, pitanga vermelha, jabuticaba, jambolão, goiabeira, araçá, cambuí, todas essas plantas são mirtáceas, essas árvores, né? E elas são primas, de certa forma, da melaleuca. Então, quer dizer, é uma família muito interessante e muito rica. E espécies de melaleuca nós temos várias. Nós temos a melaleuca alternifolha, a viridiflora, a leucadendra, a linarifolha, a nodosa, irbiana. Quer dizer, são vários tipos de óleo de melaleuca. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, e até algumas cidades do interior, eu já vi melaleucas plantadas, da espécie Melaleuca cajeput, né? Que é a melaleuca que tem um cheiro de eucalipto. Ela tem uma casca grossa, inclusive no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, você encontra. E bem macia, parece que está saindo papel dela, né? Então é uma árvore bem interessante. O óleo da melaleuca, ele é produzido hoje, antigamente ele era colhido por colheita selvagem. Então as pessoas entravam no pântano ali, os colhedores, com balsa, subiam na árvore, cortavam, caía em cima da balsa os galhos e eles iam destilar. Hoje não é mais assim, já faz muitos anos que não é assim. E hoje como é feito? Então é feito a plantação através de sementes, depois as sementes viram pequenas mudas, as mudas são plantadas e a melaleuca é cortada a partir de 1 a 2 anos, é feito o corte dela. Normalmente plantas com 2 anos de idade já são podadas, então ela fica uma árvore que nunca cresce, não deixa crescer, vai podando e em média aí 3, 4, até 5 anos eles fazem essa poda, depois replantam tudo de novo, para não ficar muito madeira na árvore. A plantação e a produção de melaleuca hoje ela é 100% mecanizada. Então existe na Austrália um órgão regulador chamado ATTIA, Australian Tea Tree
Industry Association, né? Esse é o órgão regulador. Então, esse órgão, que é uma associação dos produtores de melaleuca, eles que protegem a qualidade da melaleuca, que selam a qualidade da melaleuca. A nossa melaleuca aqui na WNF, ela é regulada pela ATIA. A WNF é uma empresa associada à ATIA na Austrália. Isso garante que o óleo tenha os seus teores, né, conforme a literatura. E os australianos, eles são a nação que mais contribuiu em pesquisa científica para óleos essenciais e principalmente na melaleuca. Então, porque eles já estão há mais de 100 anos produzindo melaleuca. Nós compramos melaleuca hoje de produtores que são a 5ª geração de produção. Então, o que vale dentro do óleo de melaleuca é justamente ter um baixo teor de cineol, ou seja, menos cheiro de eucalipto e mais um cheiro terpênico, que é um cheiro que lembra um pouco da Coca-Cola. Se você sentir uma melaleuca boa mesmo, ela vai lembrar Coca-Cola. Você tem que fazer um esforcinho, né? Pensar que você está abrindo a Coca-Cola e sente, né? Aquele gás que a Coca-Cola solta, por causa da molécula do terpeno, a Coca-Cola usa a molécula terpênica, né? Fora da Austrália, os padrões do óleo de melaleuca variam muito, aumentando muito mais o teor de cineol, né? E uma melaleuca boa, ela vai ter de 2,6% até 1,8% de cineol. Isso é o padrão de qualidade. Mas o que a gente vê fora da Austrália são melaleucas com 5%, 10% de cineol, 15%. Aí ela se torna cáustica, agressiva, coça, né? Então o ideal é a gente usar uma melaleuca de boa procedência e que tenha realmente um teor mais baixo em cineol. Isso é controlado por cromatografia gasosa, né? Lembrando também que o cineol tem o cheiro de eucalipto, tá? Então se ela tiver muito cheiro de eucalipto muito forte, pode ser que essa melaleuca já tenha um teor alto nessa molécula e ela vai ser mais fácil de irritar a pele. Então, todo esse aspecto de produção, de gerações de família, de país, trouxe o quê? Um produto que ele é utilizado amplamente aonde? Na terapia capilar, para seborreia, dermatite seborreica, caspa, na parte de higiene pessoal, então banhos de assento, limpeza, por exemplo, pé, antifrieira, unhas. Então a gente pode usar o óleo de várias formas, né? Acrescentando ele em banhos, escaldapés, saunas faciais para acne. Ele é utilizado também para fazer produtos. Hoje tem bastante creme dental que utiliza o óleo de melaleuca, é muito bom para a flora bucal. Ele é utilizado também em tipos de piolhos, urticária, feridas, herpes. Então é um óleo que ele ajuda nesse processo, tá? Obviamente você tem que saber usar, porque a tendência é querer usar o óleo puro, mas o óleo puro ele é muito concentrado. Então eu sempre recomendo que a pessoa pegue, coloque assim 2 ou 3 gotas num pouquinho de água, com uma cubeta como essa daqui, e aí você molha um algodãozinho nessa água, olha para aquela gotinha que está boiando ali em cima e vai e coloca o algodão sobre o lugar, sempre com um pouquinho de água. Dessa forma ela não irrita a pele. Agora quando você aplica o óleo puro, ele, dependendo da situação, ele irrita, porque é muito concentrado. E esse trabalho com a água diminui a irritabilidade do óleo mesmo, tá certo? Então ela é muito boa para ser aplicada em compressas, né? As propriedades olfativas, se você colocar a melaleuca em difusores, ela vai ser um desinfetante aéreo, vai ser um antisséptico aéreo, vai ser mucolítico também, vai ser expectorante. Então ela pode ser utilizada descongestionante, caso de gripe, resfriado, sinusite, nariz entupido. Tudo isso você pode usar a óleo de melaleuca no difusor. Se você não gosta tanto do cheiro, ela combina muito bem com lemongrass, com laranja, com lavanda. Você pode misturar. Põe lá 5 gotas de melaleuca, algumas gotinhas de lavanda, 2, 3, e assim vai. Você pode ficar livre para fazer. Sendo que nos difusores a gente nunca coloca mais do que 10 gotas, né? Esse aqui é um exemplo de difusor que a gente tem aqui na mesa. Nas propriedades físicas, a melaleuca ela é um fungicida. E o fungo, né, ele necessita de umidade, de água, né, e daquele território. Então quando a gente coloca através da água, porque o fungo vai
usar água, ele vai absorver água. Então, quando você coloca a melaleuca na água, você está colocando veneno na comida dele, né? Ela é um óleo também que dá um suporte para o sistema linfático. O sistema linfático, ele é o sistema imunológico, né? Então, ele ajuda o sistema imunológico. Ela tira dores também. Dores de torcicolo, dores de pancada, ajuda a recuperar mais rápido. É anti-inflamatório, super cicatrizante. Melaleuca é um óleo extremamente cicatrizante para cortes e feridas, né? Então, vou dar algumas dicas aqui. Se você precisar aplicar puro sobre a pele, então, o que a gente recomenda? Molha um cotonete na água, ele molhado, você pinga uma gota no cotonete e vai sobre aquele lugar puro. Aonde você usaria puro? Uma pequena espinha, um corte, uma verruguinha que está nascendo, uma picada, tá? Então, molha o cotonete, ele úmido, porque se você pingar o óleo de melaleuca, o cotonete seco, o óleo entra no algodão. E aí ele não vai para a pele. Se ele tiver úmido, então o óleo, pingando o óleo, ele não entra no algodão, ele fica por fora do algodão. Isso que é importante. Você pode usar em massagem, por exemplo, fortalecendo o sistema imunológico, melhorando as vias respiratórias. Aí você vai pegar um óleo base, um óleo de amêndoa, um óleo de semente de uva, né? Pega uma base. Nessa base, 10 ml, você pode pôr até 8 gotas de óleo de melaleuca. Então, digamos assim, quando que isso seria apropriado? Digamos que você teve algum tipo de situação na sua pele que deixou a pele irritada, ou você teve catapora, né, e passou a catapora, agora tem aquelas feridinhas que ficam ali incômodas. Então, depois que foi tratado medicinalmente, depois que você tem aquele resultado que você quer melhorar mais rápido, você precisa cicatrizar aquela área que é extensa do corpo, aí você aplica depois do banho essa técnica. Ou a massagem também, que é fortalecer o sistema imunológico, está se sentindo muito gripado, muito enfraquecido, trabalhar com a melaleuca nesse caso. As compressas, você pode fazer compressas, compressas normalmente é corte, né? Corte ou ferida aberta, úlceras, né? Então, o que você faz? Você coloca ali 5 a 10 gotas numa quantidade boa de água, você molha, né, com um pano, com uma gaze principalmente, aplica isso e cobre o ferimento. Deixa a gaze durante 3 minutos e você limpa o ferimento e joga a gaze fora. Molha de novo com uma gaze nova, cobre de novo 3 minutos e joga a gaze fora. Sempre tirando, né, aquela gaze que fica com a sujeirinha da ferida, dispensando ela e colocando uma quantidade nova. Colocando óleo de lavanda junto, então vamos dizer que você colocou aqui 5 gotas de melaleuca e mais 5 de lavanda. Melhora ainda mais, porque a lavanda é epitelizante. A melaleuca é um óleo que cicatriza de fora para dentro, enquanto a lavanda de dentro para fora. Então é muito especial isso é bem rápido. Então, escaras, úlceras, corte. Obviamente, o que nós estamos falando aqui não é para uma medicina substitutiva. Ter um diagnóstico médico, saber o que está acontecendo, é importante. Você tem que ir lá e ouvir o que ele fala. O que nós estamos falando é um cuidado a mais. Algo que você pode fazer para conseguir sair desse estado, né, de dor ou de ferimento mais rápido. E não vai contra nada do que o médico está fazendo ou falando, né? Se ele der algum remédio para você e está tratando de você, você deve seguir plenamente aquilo que o médico está fazendo pela sua saúde. O que nós estamos falando é como se fosse um complemento, por isso se chama medicina complementar ou um tratamento complementar. A gente pode ir também para o escaldapé. Nos pés, fungos, frieiras, escamações. Aí o que a gente faz? A gente pega umas 2 colheres de sal grosso e pinga 10 gotas de melaleuca ali, joga na água, dissolve na água e coloca seu pé lá por alguns minutos. Normalmente 10 minutos é suficiente. Depois você seca o pé. Dessa forma, se você, por exemplo, é uma pessoa que sofre com diabetes e tem muito medo de feridas, ferimentos no pé, corre o risco, seria uma espécie de profilaxia, de manter o pé limpo, uma espécie de manutenção. Idosos, pessoas que têm calo, dores no pé, né? Então é uma forma de você cuidar com um complemento e manter a saúde desse tecido. Então a melaleuca é muito importante para isso, tá? Então assim, voltando lá,
a gente pode aplicar uma gotinha pura sobre uma espinha, sobre um fungo na unha, né? Mas cuidado para não brincar 2, 3 gotas e espalhar demais. Então, é só esse tanto que está liberado, né? Também, quando você está se sentindo gripado e sentindo que seu sistema imunológico está baixo, tem um ponto aqui chamado IG4, que você pode pingar uma gotinha de melaleuca sobre ele. Ele é um ponto muito interessante. Ele ajuda o organismo a restabelecer a parte imunológica dele. E a melaleuca tem contribuído bastante. Então isso daqui aprendi com os profissionais de acupuntura e a gente tem um resultado muito bacana. Então nesse pontinho daqui, você pega uma gotinha pura e aplica aqui. E pode até apertar um pouco, bem aqui onde a gente sente a dor, né? Ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Na parte de dores, né? Nas costas, torcicolos, inflamações, reincidente, também ele combina muito bem com óleo de lavanda. Aí você pode colocar um pouco de óleo base na mão, 2 gotinhas de melaleuca, e vai lá e massageia sobre o torcicolo, massageia sobre dor de garganta, friagem, dor de ouvido, também você pode fazer a massagem em torno. Então, obviamente, você tem que saber, né, o motivo da sua dor, ir ao seu médico, receber todas as orientações. E como complemento, então, o que você faz? Óleo de semente de uva na mão, 2 gotinhas de óleo de melaleuca, você espalha e coloca a mão quente sobre o ouvido. Pode ser na mão de uma criança mesmo, e às vezes está chorando, demora para ir no médico, você está se esperando. Esse calor da mão, junto com o óleo de melaleuca, já alivia e é muito bom. Então, no caso de dor de ouvido, é muito bom. Caso de seborreia, escamações, dermatite seborreica, assim no couro cabeludo, que está caspa. Aí você pode pegar, na hora de lavar a cabeça, pega o seu shampoo normal, coloca o shampoo na mão, tá? Colocou o shampoo na mão, você coloca 3 gotinhas de óleo de melaleuca, mistura bem no shampoo, e aí você vai e massageia, deixa ali 3, 4 minutos, pode ser o shampoo que for, espera, enxágua. E você pode fazer isso durante alguns dias, seguindo, né? Você vai perceber que 4, 5 dias depois já tem uma alteração no couro cabeludo, você já tem um bom resultado. E às vezes, esses problemas do couro cabeludo, às vezes é fungo, porque a gente dorme com cabelo úmido, ou usa um chapéu, alguma coisa que acabou ficando contaminado, suor e tal, e fica ali, né? E aí a melaleuca ela consegue fazer essa limpeza antes que vire uma doença, né? Então também tem esse cuidado com a manutenção nesse aspecto e resolve muito bem. E também, ainda falando um pouco sobre os pés, chegando nos pés, falar sobre a massagem, a reflexologia, a massagem nos pés é muito importante, porque nos pés ali se encontram as terminações dos meridianos que cuidam de todos os órgãos. E o óleo de melaleuca ele é um óleo que ele é muito compatível com o sistema imunológico. Então, quando a gente massageia o óleo no pé, a gente sente um alívio nos pés e sente assim uma recuperação melhor na disposição e na saúde. Às vezes leva alguns dias também, porque é durante a noite que o corpo se recupera, mas a inserção dessa informação que o óleo traz, dos componentes benéficos que ele tem dentro dele, eles começam a penetrar no organismo e trazem então essa vantagem, né, de utilizar. Na acne, então, quem sofre com acne, muitas espinhas assim por diante, né? Então, a recomendação é assim, 3 litros de água quente, numa tigela, numa panela, pode ser. Você coloca 3 gotas, então 3 litros com 3 gotas de óleo de melaleuca, fecha bem os olhos, cobre a cabeça com uma toalha e faz esse vapor facial, deixando que o vapor limpe a sua pele. Aí você sai desse vapor depois de 3 minutos, você limpa bem a pele com água, pode ser uma água termal de lavanda, de gerânio, de menta, limpa bem a pele, o excesso, a gordura, né? E fazendo isso antes de dormir, de manhã você já percebe a pele toda regenerada. E durante dias consecutivos, normalmente 7 dias após, tem uma diferença enorme, porque acne também tem um micro-organismo que a provoca, né? E esse micro-organismo, a melaleuca dá um jeito nele. Então agora, falando de mais uma técnica de aplicação direcionada às mulheres, para os cuidados íntimos, femininos, né? Então,
uma das coisas que a melaleuca tem como efeito primoroso é a capacidade de lidar com a Candida albicans, a candidíase, né? E que também é um fungo. Então, a história toda que eu estava contando para vocês aí do Capitão Cook e as lendas australianas é porque é considerado uma árvore sagrada lá na Austrália e ela ajudou muito os aborígenes a se recuperar. Então, eles não tinham outra fonte de remédio, né? E a gente traz isso para a nossa cultura, mas temos que abrir o olho para a questão do ambiente onde a melaleuca se desenvolve, que é o pântano. E no pântano tem muito parasita e fungo. E é por isso que ela sabe lidar com parasita e fungo, porque a planta se desenvolveu aí na evolução do planeta lidando com esses agentes agressores. Ela aprendeu a lidar. Para ela sobreviver lá, ela desenvolveu o seu sistema imunológico, que é o óleo essencial. Então, no caso da candidíase, que é um fungo, né, também a gente aplica a melaleuca numa bacia, numa banheira. São 10 gotas de óleo de melaleuca, 10 ml de óleo de amêndoa, pode ser óleo de abacate, semente, qualquer óleo base, mas o de amêndoa é muito bom. Então 10 gotas com 10 ml e coloca 20 ml de leite integral. Põe tudo isso numa tigelinha, pode ser uma tigela dessa aqui, mistura tudo isso, coloca lá uma bacia grande, uma banheira, se tiver a banheira. Despeja essa mistura em mais ou menos aí uns 20 litros, o suficiente para cobrir, né, a região que você quer banhar, e faz o banho de assento. Normalmente os banhos de assento, a água tem que estar na temperatura de 36 graus, 36,5, que é a próxima temperatura do corpo. Você aplica o óleo, entra na banheira, o leite vai misturar os óleos na água. O leite ele funciona como um emulgador aí nesse caso e leva o óleo para a água. E aí você fica 10 a 15 minutos e vai ter um bom controle preventivo, ou se for o caso de tratamento da doença, vai ajudar na recuperação mais rápida. Então é sempre muito importante você se preocupar com a sua saúde e o seu médico está ciente daquilo que você está fazendo por ela e acompanhando. Com certeza, se vocês trabalharem juntos, vai ajudar. Eu acho que é isso por hoje. Fico muito feliz, a gente atingiu 200 mil views na aula anterior, que era a videoaula número 10, que foi uma aula muito mais curta do que essa. Aqui eu estou falando ainda como uma aula completa, mas poderia falar muito mais ainda sobre técnicas, melaleuca e assim por diante. Então, mantenha-se por perto, visite nosso canal, dê os seus likes, dê seus comentários. A nossa ideia é contribuir e ajudar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.